Bem, vamos conversar agora então com o professor e historiador Anderson Schmitz. Bem, professor, eu gostaria que o senhor destacasse até o momento quais as informações que existem sobre Sepete Araju em documentos, os registros documentais dele. Cepé é um cidadão que não tem muita informação histórica documental. Aí vamos esclarecer, porque senão tu vai dizer até estátua tem, professor, herói nacional e tal, muito bem. Tem uma cidade chamada São Cepé, nós vamos para a história, que é o que eu entendo um pouquinho. O que tem de Cepé? As narrativas sobre Cepé são narrativas da Guerra Guaranítica. 1754 começa. Até ali, quem é Cepé? Não sei. O que ele fez? Não sei. Né? O Globo Repórter, né? Não tem, do que se alimentava. Né? O Cepé não tem nada. Aí começa a Guerra Guaranítica. 1754, os portugueses estão vindo aos Sete Povos para tomar a região que era espanhola, num acordo de Portugal e Espanha. Só que os índios não assinaram o acordo, né? E os índios disseram, olha, não vai sair porque não sai da nossa terra. Tem que sair. Então vem tirar. E vem o exército de Portugal por um lado, de Espanha por outro. Para enfrentar os portugueses, os índios separam alguns homens, né? No Rio Jacuí, aqui no Rio Grande do Sul, na região central do estado. E ali, então, há uma negociação primeira, né? Trocam presentes, conversam, tu sai, eu não saio, me ajuda, não te ajuda, até que começa a guerra, eles não chegam a um acordo. Nessa guerra, o Cepé é um militar, não como a gente conhece hoje, mas a gente chamava de miliciano, né? Das milícias, que faziam a proteção das missões. Cada cidade tem sua milícia. As cidades não eram muito amigas, assim, né? O professor Ana Oliva, de saudosa memória, dizia que nunca o pessoal de São Luís ia numa sexta-feira, tardinha, com chuva, comer um bolo frito em São Lourenço, porque não dava, né? O Vinícius Ribeiro, ele brinca que é como irmãos, né? Eles se amam, mas tem diferenças. Então, cada cidade envia seus homens. São Luís envia Crisanto Neranda com mais 50 homens. Né? E eles vão para lá, então, ver o que acontece. São Miguel enviou perto de 100 homens, Dom Alejandro, cacique Alejandro, comandava o grupo, Cepé, subcomandante do grupo. No meio do tiroteio, morre Alejandro. Automaticamente, Cepé, que era alferes. Alferes, numa classificação militar da época, é uma espécie de um subtenente, de um recém-tenente, né? E o Cepé assume. Só que aí, quando eles veem que a coisa está feia, eles resolvem unificar esses homens que estão lá na frente de combate. E escolhem Cepé para representá-los. Né? Então, ele representa aqueles homens ali. Nessa tentativa de negociação, há uma reunião proposta por Gomes Freire, que é o general líder dos portugueses. 54 homens são destacados para tal reunião. Entregam as armas e vão para o acampamento português reunir. No meio da reunião, surpresa, mão na cabeça, estão todos presos. Poxa, como assim? Quem é o líder? Cepé? Cepé diz, eu sou o líder, o pessoal me escolheu. Pois bem, então tu é o líder, sabe, estão presos, são inimigos. Ele diz, não, mas tem um acordo. Não, agora não temos. Aí ele diz, não, então eu ofereço uns cavalos para vocês, tem um cavalo bom, em troca de alguns prisioneiros, pelo menos, né? Tá. Os portugueses pensam, ele entrega o cavalo, nós não entregamos ninguém. E aí ele pensa, eu fujo e salvo todos. E ele consegue fugir. Aí começa, Larissa, a saga do mito, né? Amarraram ele com as mãos para trás, colocaram em cima do cavalo e levaram. E ele está indo. No meio do nada ele desapareceu, voltaram os soldados. Ele fugiu, mas como que um homem que está amarrado com a mão para trás, sendo um cavalo, fugiu? Não sabemos. Ele fugiu. Não salvou ninguém, porque não dá, né? Esses homens ficam presos, vão até Rio Pardo. Meses depois, o Crisanto Neranda volta para São Luís e narra essa epopeia. O Instituto já publicou, inclusive, esse material, um artigo escrito no último livro do Instituto sobre o Crisanto. Tem o nosso memorial maravilhoso. Cepé volta para São Miguel porque a guerra ali é suspensa. Vem a ordem, segura, dá tudo errado. Volto. Mais tarde, essas tropas vão juntar Portugal e Espanha, 3.000 homens e tal. Cepé volta para São Miguel, Padre Balda que está lá, Padre Balda então pega o Cepé e diz, olha Cepé, nós vamos te transformar no corregedor. O padre queria a guerra, o padre não queria sair. O Padre Balda queria a guerra. E ele disse, o Cepé então faz uma aclamação lá, chama os caciques, olha, vamos colocar esse cara de corregedor. O
Corregedor é a mistura do prefeito, do presidente da Câmara de Vereadores e do juiz de direito. É o doutor da cidade, né? O CEPE, então, vira corregedor e começa a coordenar os trabalhos em São Miguel. Pois bem, a guerra retorna, né? A mesma guerra, mas os combates retornam 2 anos depois com muito mais força, no mesmo lugar, né? Rio Grande do Sul. Esses exércitos juntos, então, vão desafiar os índios, os padres e a ordem que tem aqui. Como que a gente sabe disso tudo, né? Fontes primárias. Eu sou um historiador, eu não posso, Larissa, dizer, olha, diz que, né? A bisavó da Larissa disse para a avó da Larissa que disse. Não dá. A gente precisa de documento. A história oral de quem viu, né? Tudo bem. Mas, assim, nós temos informações precisas desse período de 3 fontes. 3 diários de guerra, um de cada lado. E aí o historiador soma, divide e multiplica e tem um resultado disso, né? Padre Tadeu Renes, um diário extraoficial por parte dos Guarani, ele foi na guerra e ele também não queria ir embora, ele estava gostando, não gostando da guerra, mas ele não queria sair. Essa terra tem do Tadeu Renes. Padre Nussdorfer, o relatório oficial da Companhia de Jesus. Padre Nussdorfer, o único que foi 2 vezes líder de todos os padres dos 30 povos, e morou aqui em São Luís, tá? Aqui ele comandou aqui também. Padre Bernardo Nussdorfer. E esses 2 diários de padres, um de cada versão, né, cada visão, e o diário dos portugueses. Tem diário espanhol também, mas vamos ficar com o diário dos ibéricos, né? O diário dos portugueses, do Gomes Freire, que é o que a gente mais utiliza, que faz essa narrativa. A gente junta os 3 e chega no CEPE, e aí que nós vamos para a segunda parte da guerra, que é quando ele morre. A fuga espetacular dele já começa a moldar o indivíduo, né? Aí ele vira corregedor. Quando vão para a guerra, pensam o quê? Bom, agora a guerra valendo, né? Vamos colocar o CEPE de líder. Mas aí a inexperiência, né? Aí trazem de Concepção de la Sierra, cacique Nenguiru, da saga dos Nenguiru, são 3 Nenguiru, o cacique muito habilidoso, já de uma idade um pouco mais avançada, um líder, estrategista e tal. Chegam para a luta. Nós estamos falando do homem CEPE, um homem inteligente. Quando ele analisa todo o campo de batalha, ele já tinha lutado com os portugueses, aí ele recebe a informação, agora os espanhóis estão juntos. Ele era um homem da área da segurança, ele pensa, vamos perder. Porque não dá, gente, para 1.500 índios lutar com 3.000 espanhóis, portugueses, ibéricos, né, europeus, treinados, profissionais, armados até os dentes, né? Lutar com 1.500 índios, desses 1.500, vamos lá, que uns 200, 300 talvez fossem profissionais da segurança, nós tínhamos arco e flecha. Não dá, né? Então o CEPE sabia. Nenguiru também sabia que ia perder. Mas aí sabe que vai perder, mas vamos lá, né? Por que as lutas não são aqui nos 7 povos? O pessoal não desconhece, acha, olha, aqui em São Luís mataram muita gente. Não mataram nenhuma pomba aqui. Porque os índios, então, preocupados que mulheres, crianças, velhos, jornalistas e professores de história morressem, esses não podem morrer na guerra. Jornalista ainda morre, os povos vão fazer a cobertura. Levaram a guerra para longe. Lá em São Gabriel se encontraram com as tropas, né? E lá, então, CEPE entendeu como é que funcionava e disse para o Nenguiru, deixa eu fazer guerrilha. Porque ele disse, só tem uma chance de retardar, que é ficar em cima do monte, do Planalto do Rio Grande do Sul, jogando tudo para baixo quando eles forem subir. Tá? Quando eles forem subir o Planalto, da planície ou da Depressão Central, ali em Santa Maria, ou para chegar em Santiago, enfim, né? Tinham 2 estradas, né? Uma por Santa Maria, outra por Santiago. Para subir as missões, nós vamos jogar tudo neles e retardamos. Não foi aceita a proposta, mas ele separa os homens para a guerrilha. Ataca de surpresa, foge, mata, foge, atira, foge. Os portugueses, já indignados com aquilo, armam uma presepada para ele. Deixam uns animais lá, um gado que ele vai pegar. Poucos homens, desatentos, teatrinho. Quando ele ataca, mais ou menos 80 homens ele usou no ataque. Um grupão gigante sai de dentro do mato, persegue eles, o cavalo dele cai, ele morre. Morreu o homem, né? Quando ele morre,
revistam, tiram o que os caras têm ali, né? Porque é assim na guerra, tira a bota de um, o casaco do outro. Ele tem um alforge com 2 cartas, né? Os soldados pegam e levam lá pro comissário. Ó, general, tinha essas cartas com um cara lá. As cartas endereçadas a José Tiaraju. Né? CP é um nome lendário que vem depois. Então matamos o Tiaraju que está nos matando. Ótimo, aí parabéns e tal. Nisso os índios vêm pedir o corpo dele para velar. São cristãos, gente, tá? Não pensa que tem índio pelado caçando bugio. É cristão, igual a gente. Os índios então passam a noite velando o CPE, muito tristes e com cânticos, né, funerais. Bem, professor, e ao que o senhor atribui, um resumo assim, essa questão da popularidade do CPE Tiaraju, de ser a figura mais conhecida das missões, mais conhecida da guerra guaranítica? Bom, a gente tem as questões da literatura, né? Aí a gente tem Uruguai, né? Basílio da Gama. A gente tem a obra do Alci Cheuich, né? Conversei com o professor Alci há muitos anos, ele nem vai lembrar, ele vai ver, não vai lembrar. Que eu perguntei, quando eu convidei ele para vir para São Luís na Feira do Livro, a época ele não pôde vir, tinha feito a cirurgia. E ele me explicou que Vox Populi, né? O pessoal fala isso de CPE, que ele é de São Luís e tal. E ele pega elementos da história e cria um romance, né? Além disso, a crendice popular transforma ele em santo, né? Aliás, a crendice popular está dando frutos, né? O Vaticano já aceitou ele como um homem de Deus, então o processo de canonização e beatificação está andando. Quem sabe teremos um santo são luisense. E há também uma forçação de barra de criação de heróis. Tá? Os heróis são criados. E eu acho legal, eu, como historiador, claro que eu não vou participar desses eventos mitológicos, né? Mas eu dizia isso há tempos atrás, em umas palestras que eu fiz, que eu prefiro que o CPE seja meu herói do que o Homem-Aranha, o Batman, o Superman, né? Porque é alguém daqui, né? E alguém que lutou por isso aqui, né? Claro que ele ser herói do Brasil é uma questão complexa, porque ele lutou contra portugueses. Então, assim, CPE não queria que eu estivesse agora aqui dando entrevista para você, porque ele queria que os índios e os padres continuassem aqui. Mas ele lutou por este chão. Hoje todo mundo pega CPE, né? Inclusive ruralistas pegam CPE, essa terra tem dono, e sem terra pegam CPE. De tão grande que ficou este indivíduo que realmente é um herói, tá? É um herói. Lutou pela sua terra, não é por nós, mas é pelos homens dele à época, pelas crianças Guarani, pelo modus vivendi daquele grupo. Aquela comunhão que aconteceu aqui, CPE defendeu. Não daria para estar hoje aquilo, porque nós vivemos um mundo que é diferente daquilo que se propôs aqui, que é a comunhão humana, né? Talvez alguns olham para cá e dizem que o maior exemplo do que Cristo pregou aconteceu aqui, né? Essa comunhão entre europeus e americanos, no caso, os guaranis. E é um processo que continua de construção de CPE como herói, como mito, como elemento identitário, como elemento que nos une. É muito importante vocês da TV daqui levantar essa questão, porque para nós de São Luís Gonzaga, e agora não estou falando como historiador, mas como cidadão, é muito importante levantar essa bandeira. Vinícius Ribeiro, que tu também vai falar com o Vinícius Ribeiro é o maior defensor dessa teoria, né? Que nós devemos elevar a CPE. Nós temos, e assim, e fica para as autoridades aqui, ó. Gente, tem um herói nacional que nasceu em São Luís, por mais que os historiadores não vão dizer isso. Historiador sério não pode dizer isso, tá? Porque ninguém sabe onde ele nasceu. Mas, como são luisenses, vamos erguer a bandeira. Nós temos um herói nacional que nasceu aqui. Está ali a maquete para ver. E aí o que nós escolhemos disso como turismo, como identidade, como amor ao chão? Muito pouco. Não para dizer nada, porque vocês estão trabalhando esse tema, né? Mas essa construção nacional e até internacional de CPE Tiaraju, apesar que fora do Brasil não se conhece muito, tem que ser usado aqui, né? E parabéns para você, Larissa, e para vocês da TV daqui, que levanta essa questão. Gente, tem um herói nacional são luisense, não sei se você sabe, né?